Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre uma opção de zagueiro muito interessante no mercado, que assim, tivemos algumas atualizações, no caso desse atleta que já foi sim procurado pelo Cruzeiro, já teve passagens muito tempo pelo América. Eu quero comentar aqui nesse vídeo a chance, por exemplo, dele chegar para o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que, espero eu, pelo menos até o final do prazo de transferências, até o próximo dia 20 de abril, contrate pelo menos mais um zagueiro, na minha opinião, que chegaria para ser o titular. Além disso, quero falar também com vocês sobre outras duas alternativas que o Cruzeiro já monitorou no mercado, uma outra que segue ainda com conversas e dá aqui uma atualização, sobre essa zaga que não tem sido nada fácil, até mesmo nesse último amistoso contra o Red Bull Bragantino. Mas antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para se inscrever aqui embaixo e chegarmos nessa marca no YouTube de 38 mil inscritos. E antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado também para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para o jogo de hoje, nessa quarta-feira, pela Libertadores. Vou deixar aqui alguns em destaque. O principal deles, eu diria que do Flamengo, enfrentando o Alcas fora de casa. Uma vitória do Flamengo pagando bem nesse duelo, igual eu deixei aqui em destaque para vocês, 1,62 a cada real apostado. Significa que se você apostar, por exemplo, R$100 uma vitória do Flamengo, se o Flamengo vencer, paga aí R$62 em cima desses 100, Então, uma ótima cotação. Esse jogo 7 horas da noite, um pouco mais tarde tem também o Palmeiras, fora de casa, lá na Bolívia, contra o Bolívar. Uma vitória do Palmeiras pagando aí 1,95 a cada real apostado. Esse jogo é 9h30. 9h30 também nessa quarta tem o Fluminense contra o Sporting Cristal do Peru. Vitória do Fluminense também fora, pagando muito bem, 1,83 a cada real apostado. Então, para você começar a apostar hoje mesmo, não só nesses jogos na Libertadores, mas em vários outros que vai ter a Copa do Brasil nas próximas semanas, na final dos estaduais no sábado, no domingo, o link da Bet7 está aqui embaixo na descrição e também no QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, Você vindo por esse QR Code, no valor do seu primeiro depósito, 100% de bônus em até R$500 e até R$2.000 você teria, no caso, 50% de bônus. Então, uma ótima vantagem para você começar hoje mesmo lá na Bet7. Meu cupom está aqui também, CRZ, para você ter direito a esse bônus. Bom, então quero começar aí falando sobre o zagueiro, que é a respeito do Messias, Que, no caso, o Nicola, numa última live que ele fez, se eu não me engano, foi no último sábado. Ele foi perguntado a respeito do interesse, se o Cruzeiro voltou às tratativas com um zagueiro que tem 29 anos de idade e que, assim, não tem sido aproveitado pelo Santos, pelo menos não quanto eu esperava, E até mesmo a torcida, quando é anunciado a sua contratação, esperava que o Messias seria o titular, que acabou não acontecendo nesse ano de 2023. Vou deixar aqui na tela também para vocês o gráfico, que mostra o mapa de calor, podemos dizer assim, por qual região o atleta mais joga, que é, na minha opinião, exatamente o que o Cruzeiro precisa, de um zagueiro mais pelo lado direito do campo. Pelo lado esquerdo eu acho que já está tranquilo, Assim, de nomes não está, mas pelo menos de jogadores que atuam por esse setor, que seria o Reinaldo e também tem a opção ali do Castan, chegando recentemente. E no lado direito temos aí o Oliveira, que pode fazer esse papel, só que se o Pepa quiser um esquema de 3 ou um reserva do Oliveira, não temos. Então acho que o Messias, na minha opinião, chegaria até mesmo para ser o titular. Nesse ano apenas 6 jogos pelo Santos, de 15 que o time fez nessa atual temporada. Até pesquisei se tinha algum problema de lesão dele ou algo do tipo, nada, tá 100% recuperado, não tem nada do tipo. Não tem sido utilizado por opção própria do técnico Odair Hellmann nesse início de ano. Então tá aí, o mapa de calor dele na temporada passada pelo Ceará, onde foi titular da equipe nordestina na disputa da primeira divisão. Mesmo o Ceará tendo caído, eu diria que o Messias foi muito bem, não foi culpa dele, até porque a zaga era muito forte do Ceará. Diria que assim, foi mais um conjunto da obra que fez o Ceará cair do que propriamente ter um time não qualificado, sabe? E depois que acaba a Série A, ele tinha contrato por mais um ano com o Ceará. E na época que o Cruzeiro demonstrou interesse, o valor do salário dele seria próximo da casa dos 150 mil por mês. E acabou entrando o Santos na disputa e levou o zagueiro que, igual eu falei, não tem sido aproveitado como era de se esperar. 28 anos de idade para o defensor, que tem algumas características interessantes, igual a altura, 1,92 m. Acho que o Cruzeiro tem hoje uma zaga muito baixa, Principalmente se for colocar o Reinaldo e o Lucas Oliveira. Não são baixos, óbvio que não, mas não tem essa altura, de 1,92 m também. Então acho que falta sim, um defensor destro, 1,92 m, 28 anos de idade, que sem dúvida, se continuar sendo reserva no Santos, poderia facilitar demais essa sua saída. Defensor que deixa o Ceará realmente em definitivo, assina com o Santos, não consegui confirmar até quando vai o contrato dele
com a equipe santista, mas deve ter um bom tempo ainda de duração, então quero que você deixe aqui embaixo. Jogador que surge muito bem no América, inclusive ele já foi especulado várias vezes, não só no Cruzeiro, mas também no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro ele foi especulado muito em 2019, 2018 e também em 2021, né? Assim também como no Cruzeiro, ele sempre foi colocado ou no Cruzeiro ou no Atlético, que assim, para falar a verdade, nenhuma dessas duas equipes realmente avançou em tratativas com o defensor, mas sempre esteve na mira, né? Até porque o América é um time muito bom para revelar atletas, ainda mais para os dois também, o Cruzeiro e o Atlético contratam bastante jogadores deles. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha a respeito do atleta de 28 anos de idade, pelo América também, um pouco mais de 200 partidas no total, né? Mais de 5 anos e meio. Bom, outro aqui que, na minha opinião, o Cruzeiro errou em não voltar às tratativas, que eu já trouxe aqui anteriormente, é a respeito do Caetano, que segue fora dos planos do Corinthians no Campeonato Paulista, não teve muitas oportunidades, apenas um jogo, né, no Paulistão, e o zagueiro de 23 anos, diferentemente do que era de se esperar, não tem tido espaço. Foi igual aquela situação com o Fernando Henrique, que pertence ao Grêmio, que o Cruzeiro demonstra interesse dele no meio do ano, acaba que o Grêmio falou, não, ele vai renovar, vai continuar por aqui, vai ter mais espaço, e não foi o que aconteceu, né? O Caetano não chegou a, por exemplo, assinar, no caso, contrato com o Cruzeiro ou algo do tipo, porque o Corinthians prometeu que ele teria mais espaço. Acabou que ele não teve esse espaço, nada do que era prometido, e diferentemente do que, igual, se ele tivesse em reta final de contrato, seria interessante, o vínculo anterior e até o final do mês de novembro, só que ele acabou renovando até dezembro de 2024. E, inclusive, os seus representantes esteve na Toca da Raposa, de acordo com o Nicola, se eu não me engano, foi no mês de outubro, novembro, para tratar de uma vinda em definitiva do Caetano aqui para o Cruzeiro, que por pouco não aconteceu. A questão é a seguinte, eu acho ele excelente, se fosse para jogar aqui na zaga, só que ele é canhoto e atua mais pelo lado esquerdo do campo. Até deixei aqui o mapa de calor dele ano passado pelo Goiás na Série A, você dá para ver que ele atua muito mais pelo lado esquerdo do campo, né? E o Cruzeiro já tem, na teoria, nomes para essa função, que seria o Reinaldo e o Castan, que no caso, principalmente o Castan, né, que foi contratado especificamente para esse setor, para substituir o Eduardo Brock. Só que o Caetano eu acho muito mais qualificado do que os dois, e assim, apesar de ser mais jovem, não considero que ele não é experiente, não, eu discordo, até porque já jogou ano passado a Série A pelo Goiás, foi muito bem com o Reinaldo, inclusive, e no caso, tem ainda um potencial muito grande de valorização num curto prazo. Ano passado mesmo pelo Goiás, na temporada 42 jogos, 1 gol e 1 assistência. Antes disso já foi muito bem pelo CRB, na Série B de 2021, com 37 jogos e 1 gol. Fora também excelentes participações pelo São Caetano no Paulista de 2021, pelo Oeste em 2020, 2019, pela equipe também do interior paulista. Então acho o Caetano muito bom, só que o Cruzeiro já tem na teoria, né, igual eu falei, porque não passa confiança o Castan, na minha opinião ainda muito longe do que eu esperava, ou por exemplo o Reinaldo, até porque se for pensar, o Cruzeiro quando demonstra interesse nos zagueiros, quando termina a Série B, eu até fiquei com o pé atrás, né? Na época foi o Caetano, foi o Rafael Thierry, eu fiquei assim, nossa, mas não são nomes tão interessantes igual eu imaginava. Só que aí passa 3 meses depois da atual circunstância do Cruzeiro, eu aceitaria tranquilamente. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião então sobre o zagueiro que, igual eu falei, tem contrato ainda por mais 1 ano e 7 meses com o Corinthians e que não deve ser aproveitado na Série A. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rodrigo Moledo, que realmente não deve vir mais para o Cruzeiro, até porque não houve avanço nas tratativas com o defensor, que tem quase 20 dias, né, desde quando teve essa primeira especulação envolvendo o nome do atleta até hoje. Então assim, não tivemos quase que nada sobre o jogador, que na época eu até tinha falado sobre essa possibilidade. Por quê? Porque quando o Cruzeiro demonstra interesse nele, faltava ainda 2 rodadas da fase de grupos do Gauchão e mais alguns outros jogos também na fase decisiva. Só que o Rodrigo Moledo vinha sendo titular, tanto que naquela altura, dos 13 jogos que o Internacional havia feito, ele tinha participado de 11 deles. E foi isso, nos últimos 4 jogos ele não entrou em campo, então até mesmo na época, quando surge essa especulação, eu fiquei, nossa, mas impossível, né? Ele tá sendo titular. Só que até recuperar os zagueiros titulares do Internacional, e o Mano Menezes realmente deixou o Rodrigo Moledo no banco de reservas nos últimos 4 jogos. 11 partidas nesse ano, 1 gol marcado, e foi até por isso que o Rodrigo Moledo, já bem experiente, com 35 anos, viu essa proposta do Cruzeiro como uma boa possibilidade dele jogar como titular num clube grande da Série A, né? Então, isso acabou deixando ele motivado, só que ele tem contrato com o Internacional até final do ano e é como se ele fosse uma terceira opção de zagueiro, é o reserva imediato nessa função, né? Então não quer dizer que ele não vai jogar nada na Série A, não.
sei lá, de 38 jogos, possivelmente ele vai jogar uns 15, 16. Então, mas bem diferente do potencial que ele teria aqui no Cruzeiro, que na minha opinião seria titular absoluto. Acho que, nossa, seria importantíssimo. O Cruzeiro, mesmo sendo um zagueiro na teoria mais velho, né, dentro do projeto da SAF, só que não tem essa, né, não vai contratar um zagueiro de 20 anos e ser titular. Ele vai precisar de jogadores experientes e eu contrataria o Rodrigo Moledo, totalmente recuperado de lesão, que ele sofreu muito no ano passado, jogou só 23 jogos, 2021 não entrou em campo, 2020 32 partidas e o último ano que ele jogou mais de 40 jogos foi em 2019, né? 43 partidas, 4 gols, inclusive enfrentou o Cruzeiro naquela ocasião na Copa do Brasil e no Brasileirão, e no caso nesse ano está totalmente recuperado, igual eu falei, dos 11 primeiros jogos no ano, ele jogou 11, né? Então foi titular, só que a expectativa no Brasileirão é de ser reserva. Tem uma ótima relação com a torcida, também com os representantes e dirigentes do Internacional, então até por conta disso, deve ficar difícil pensar que ele vai rescindir. É a mesma coisa do Léo, por exemplo, quando estava sendo reserva aqui no Cruzeiro, quando o Raposa estava na Série A, e, sei lá, uma equipe relevante também do futebol brasileiro demonstrasse interesse nele. O Santos, por exemplo. Só que, ele vai realmente abrir mão desse contrato que ele tem com o Cruzeiro, com a identificação com a torcida, muito respeitado pela diretoria, para ir jogar no outro clube, acaba pesando bastante, e é justamente essa função aí que o Rodrigo Moledo tá agora, que complica demais, pensar nessa sua saída. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que acha que o Cruzeiro vai fazer até o final dessa janela, em relação a defensores, né? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar-nos a chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Link da Bet7 para você começar a apostar hoje mesmo nos jogos aí da Libertadores, tem também várias partidas da Sul-Americana, tá aqui embaixo para você ter esse bônus também, né, de 100% no valor do seu primeiro depósito. Valeu, galera!